Bom dia, meus irmãos, bom dia a você que vai estar conosco pela manhã, boa tarde a você que vai estar à tarde e uma boa noite a você que vai estar à noite. Estamos iniciando a escola dominical, domingo pela manhã, pela hora bem cedo, para a glória do Senhor. Nosso estudo hoje é lição 8, 25 de agosto de 2024. E vamos estar iniciando hoje a escola dominical. E vamos falar hoje cerca de o item da escola hoje é a resistência de Mardoqueu. A palavra-chave é resistência. Louvado seja o Senhor. O texto áureo diz assim: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassar o mandato do rei? Esté 3:3 é o texto áureo. Sempre falo aqui no canal Museu do Rei, a leitura bíblica em classe. Nós temos uma classe única. A nossa classe aqui não é uma classe de uma denominação, é uma classe para o público. E desse público eu sempre convido aqui os católicos, espíritas, qualquer tipo de pessoa, de religiosos. Nós não falamos aqui de religião, falamos aqui de Jesus, aquele que traz a salvação. Esse é o objetivo do canal Museu do Rei, transmitindo para o povo. Você que faz parte do canal Museu do Rei, você que é inscrito ou você não inscrito, você é bem-vindo ou bem-vinda em nome de Jesus. Nosso tempo é um tempo curto e nós precisamos fazer a aula do Senhor. Eu vou orar aqui pedindo a permissão de Deus e agradecendo a Deus pela minha vida e pela sua vida, que vai estar dando aqui a sua audiência no canal Museu do Rei. Pai nosso que está no céu, Deus, nesse instante eu te elevo meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. O meu socorro, Deus, vem do Senhor que fez o céu e a terra, como o Salmo 121 fala. E eu te peço, Deus, um socorro especial para essa pessoa que vai estar conosco assistindo essa escola dominical, essa pessoa não inscrita ou não inscrito, essa pessoa que vai chegar pela primeira vez no canal, que possa tu abençoar cada um deles, ó Pai, derramando as tuas bênçãos e fazendo, Pai, a tua vontade em minha vida. Venha abençoar esse estudo de hoje, que nós possamos, Pai, estar na tua presença, que eu peço a ti, ó Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para tomar a direção dos meus lábios e eu transmitir o teu recado ao teu povo, em nome de Jesus. Amados, rapidamente lemos já o texto áureo. O nosso estudo, você pega o seu caderninho, eu sempre falo aqui, nosso estudo é no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 21 e 23, e Esther 3, de 1 a 6. Então você pega o teu caderninho para a gente poder iniciar essa escola dominical. Nós temos que fazer rapidamente para poder a gente não perder um pouco de tempo, porque aqui é rápido, não pode ser demorado. Da igreja, dentro de 4 paredes lá, tem uma facilidade que tem 2 horas de aula, mas aqui se eu pudesse fazer com meia hora, para você ocupar o teu tempo aqui junto com o nosso escola dominical, seria tão bom, mas não tem condição de fazer com meia hora, a gente vai fazer com o tempo determinado pelo Senhor. A introdução é assim: a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos, mesmo na condição de rainha.
Esté permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, inveja e tramas, a história contínua. Então, amados, estamos lendo aqui a introdução. A nossa palavra-chave é resistência. E eu olho aqui nessa mensagem, quando a Esther assume a posição de rainha, mas ela não saiu da sua postura de obediência. Mesmo pegando a posição de rainha, ela estava sobre a obediência de Mardoqueu. E eu quero, antes de nós iniciar a nossa introdução, o nosso tópico 1, eu quero falar acerca da postura de Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi uma pessoa muito correta naquilo que ele fazia. Observa que no início, a gente lembra que o texto áureo, que Mardoqueu, ele ouviu falar acerca do trama para matar o rei. Mardoqueu, com prudência, ele procurou fatos real para não ser injusto, e ele foi a rainha, a Esther, e levou o conhecimento para que ela pudesse chegar até o rei. E nós vamos estar falando hoje sobre isso. O segundo, que nós vamos ver a resistência de Mardoqueu, ou a sua postura como uma pessoa íntegra com o Senhor. Ele, quando Esther ficou órfã de pai e mãe, Mardoqueu, como primo, ele toma a posição, ensina Esther como se fosse sua filha. Nesse estudo de hoje, nós estamos querendo transmitir para você, que vai estar conosco no canal, sobre uma conduta correta. E nós vamos falar rápido, nós não temos tempo de falar. Mas vamos ter que falar um pouquinho acerca de que nós estamos lendo, estudando. A escola dominical, para isso, é uma escola, é um estudo. Eu gosto muito mais de pregar a palavra de Deus do que ministrar o estudo, porque o estudo requer tempo para explicar a você. A gente pode acabar lá e daqui a pouco eu tenho que dar uma explicação para você que está conosco, que dá audiência no canal. A terceira, Mardoqueu, ele não se curvava diante de homem. Ele se curvava somente diante do Senhor. Ele era judeu e ele tinha um costume correto porque aprendeu com quem podia ensinar. Aleluia! Esse é o nosso objetivo aqui hoje. É transmitir um estudo para você que vai estar conosco na live, um estudo que vem do céu. Seria mais fácil eu ministrar um texto bíblico e transmitir o recado do Senhor. Mas o estudo requer um tempo maior. Então eu quero pedir desculpa a você pelo pouco de tempo que eu tenho para poder transmitir aquilo que você merece. Eu louvo a Deus porque quando nós ministramos aqui alguma coisa da parte do Senhor, a gente está encontrando pessoas que estão afetivas e pessoas pela primeira vez. Então eu tenho que transmitir uma mensagem vindo do céu para você. Vamos lá então no item, o tópico 1. Eu quero ser rápido, mas vamos lá. Mardoqueu, tópico 1. Pega a tua revista ou você pega o teu caderninho e vamos estudar. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Não posso esquecer de falar, amado, que a escola dominical aqui é para você transmitir
para as pessoas do hospital, transmitir para as pessoas que estão sem condição de ir para a igreja da escola dominical, mas gostam da escola dominical. Então você transmite essa mensagem para as pessoas que estão carentes e muitas vezes esquecidas, porque as pessoas não se preocuparam com essas pessoas. Então eu estou fazendo esse estudo para isso. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O item diz assim: os bastidores do poder, ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos e da natureza humana caída, alimentar discórdia, intriga e ressentimento, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Você vai encontrar em Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 18. Nos dias de Assuero, dois de seus guardas, Bigtá e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano, fiel ao rei. Contou a Esther para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. Esther 2, 21, 22, você que não está com a Bíblia, você, com a revista, pega a tua Bíblia e anota no caderno. A Esther 2, 21, 22. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primeiro e nem do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Esther 2, 20 e 22, sem a revista. Nós observamos aqui que nesse item 1 aqui, do tópico 1, nós encontramos aqui a posição que eu falei no início, antes do primeiro tópico, de Mardoqueu, a posição dele se posicionar. O escritor coloca aqui uma coisa que me chama muita atenção: no meio evangélico fica isento disso, isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Porque no meio de nós evangélicos, nós encontramos tantas coisas. Nós não estamos isentos disso. É calúnia, é fofoca, é discórdia, é corrupção, é coisas que desagradam o Senhor. Mas, infelizmente, isso acontece no dia a dia do século 21. E isso aqui, Mardoqueu, o nosso estudo da escola dominical, é justamente para a gente poder ficar atento sobre isso. Porque o adversário ele tem se levantado contra a igreja do Senhor de uma forma tal em que quer botar a igreja para baixo. Mas como nós temos a direção do alto,
nós recebemos de Deus um revestimento de poder para que nós possamos, quando vier essas calúnias, essas críticas, como está escrito aqui, Mardoqueu ele se colocou em resistência porque ele foi prudente na sua fala, no seu agir, para ele chegar até Esther e ter um levantamento daquilo. Vamos continuar aqui no item 2 do tópico 1. A investigação, a atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. É isso que nós temos que ter. Revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. Bigtá e Teres foram enforcados. Esther 2, você que não tem a revista, 23. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmitir a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você que está sem a revista, leia aí no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 7, e Provérbios 17, 15. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofoca e torna o líder suscetível e manipulado. Quer dizer, o rei, ele não se deixou se dominar pela sua posição de rei. Mardoqueu, ele não deixou se dominar como posição de servo. Eles tiveram cautela para que não viesse surgir uma fofoca e não viesse a vir uma injustiça de matar pessoas inocentes. A gente vê que o item diz que eles foram enforcados. As leis eram mais severas. Hoje a gente vê que está mais light, como diz o povo. Hoje já está mais light, mas antigamente as coisas não funcionavam da maneira assim. Então eles tiveram cautela para que não houvesse fofoca, como eu disse aqui no início, e eles tivessem prudência no agir para não haver uma injustiça contra as leis do Senhor. Então, amado, quando nós nos posicionamos como cristão, como servo do Senhor, ainda que venha a luta, ainda que venha as tribulações, que venha as calúnias, que venha as fofocas, que venha o disse-me-diz, e isso eu sempre estou falando aqui, porque é o que acontece na realidade dentro da casa do Senhor, aonde que tinha que ter lugar de prudência, muitas vezes passa imprudente. Eu ouço uma coisa e transmito para uma pessoa, outra pessoa transmite para outra, e aí vira um espírito de fofoca. E quem fica triste com isso? O pastor? Não, o pastor Davi não está nem aí. Mas quem fica triste com isso é o Espírito Santo. Deus, ele se entristece com cada ato em que eu faço errado.
É isso que nós estamos estudando na escola dominical para se preparar para esses dias mal. E foi o que aconteceu. Vamos continuar aqui, a gente fala aí, acaba ocupando tanto tempo de vocês. O registro dos fatos. O registro do item 3 do tópico 1. O registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos. Olha só, é muito sério. Ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Este é 6.1. O ato de fidelidade de Mardoqueu é a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados com os seus registros humanos. Devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Louvado seja o Senhor. Você que está sem a revista, por favor, leia aí no livro de Salmos 139, no versículo 16, e Hebreus 4:13 e Apocalipse 20, versículo 12. Amado, eu creio e espero que esse estudo seja uma valia muito grande para nosso dia a dia. Ver que a gente vê que naquele tempo antigo ficava arquivado para que não houvesse a imprudência, para que não houvesse uma injustiça. Nós precisamos de ter a resistência em que Mardoqueu teve diante dos ensinamentos da antiguidade. Nós temos no final do tempo, a vinda de Jesus está se aproximando a cada dia, os sinais estão se cumprindo, e cada ato que eu fizer, ou cada ato que você fizer, vai ficar ali. E naquele grande dia vai vir a lembrança. Só que naquele grande dia que vier a lembrança, já não tem mais tempo de arrependimento. Eu estou falando isso para as pessoas que ainda não têm um conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Eu estou aqui falando, não estou falando aqui dentro de quatro paredes, eu estou falando aqui que vai ser transmitido para várias pessoas. Eu sempre costumo aqui dizer no canal que o vídeo é meu enquanto está aqui. Mas quando eu compartilho, quando eu publico ele, ele passa a ser seu. E aí então você tem condição de mandar para as pessoas que você sentiu que o estudo está sendo bom para você. Para mim é muito bom. Eu aprendi um pouco da palavra de Deus. Para isso existe a escola bíblica dominical. Para isso Deus colocou no meu coração para me fazer, mas eu confesso que eu sempre tenho vontade de parar a escola dominical. É muito sacrificado, por causa do tempo que eu fico preocupado aqui de falar, mas eu tenho que transmitir o recado do Senhor. Vamos lá. O sinopse 1 diz assim: Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade, aleluia, ao rei, ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Está vendo a fealdade do Mardoqueu? Quando ele descobriu o que ia acontecer com seu rei, ele se resguardou, ele se preocupou, porque ele era fiel ao rei. Assim é nós, amados. Nós temos que ser fiel ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Para agradar ao nosso Deus, é preciso fazer a resistência que Mardoqueu fez. Para isso existe esse estudo de hoje, a lição 8. Estamos falando sobre resistência. E eu posso encontrar remanescente
que possa sentir desejo de passar a entrar na resistência. Eu estou falando aqui para pessoa que ainda não são evangélicas, pessoa que ainda não tem uma experiência com Deus, mas eu creio que através da escola bíblica dominical, muitas vidas podem reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o meu objetivo. Eu não posso falar muito, eu tenho que falar pouco, mas eu tenho que transmitir o recado de Deus. Se comparar aqui no tópico 2, para mim, eu fiz a minha parte com o Senhor. Vamos lá. Tópico 2, assim: Amã é exaltado pelo rei. Presta atenção. Um novo personagem, Amã, era muito rico. Esther 3:9. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Esther 3:1. Identificado como Apagita, Flávio Jósefo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Você vai encontrar aí, com você que não tem a revista, está no livro de Êxodo 17, 8, 13. E número 24, 7, você pega a Bíblia e você vai estudar junto conosco. O termo apagagita costuma ser associado a Pague, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel, você vai encontrar 15, 2, 8 e 33. Versões bíblicas como a versão bíblica apresentada Amã diretamente como descendente de Apague. Então a gente vê, amado, que aqui esse Amã, ele tomou uma posição, e essa posição que ele tomou, ele é elevada por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Você encontra em Esther 3:1. Ele pegou uma posição muito alta. E ele não foi correto, louvado seja o Senhor, porque ele era um povo contra o povo de Israel. Então, quando a pessoa ele toma uma posição de elevada diante da sociedade, muitos deles aproveitam da sua posição em que está e começa a pisar naqueles que estão por baixo. Foi isso que aconteceu com Amã. Ele, como pegou uma posição muito alta, ele queria que as pessoas se curvassem diante dele. Aí nós vamos encontrar a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi uma pessoa justa e fiel. Vamos lá, vamos entender mais na frente aí. O item 2. Um herói aparentemente esquecido. Aleluia. Mas já passou? Já imaginou? Talvez eu vou encontrar aqui nesse estudo muitas pessoas que estão a sua vida elevada, a sua vida programada. Muitas vezes você faz muita coisa de útil, mas a pessoa esquece você. Aleluia. Essa que é a realidade. Então nós estamos aqui na escola dominical para aprender a nossa posição diante de Deus como servo. É o que acontecia lá. Eles eram um povo, Amã era um povo contra o povo de Israel. Aí vou aproveitar agora a oportunidade para poder pisar naqueles que são de Israel. Aleluia. Vamos lá. Item 2, assim: um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Aleluia. Eu vou voltar aqui um pouquinho no item 1, tá? O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de ser ato heróico, tornou-se um herói.
aparentemente, esquecido. Aleluia. Olha a situação. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou, olhando para a prosperidade dos ímpios, no livro de Salmo 73, 2:17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Quer dizer, Asaf, mano, devido às questões dele ver com os olhos carnal, ele quase desvia. Eu espero que nesse estudo de hoje nós encontramos pessoas em que vão se encontrar posição como resistência de Mardoqueu para se posicionar firme, como o Apocalipse fala, seja firme, para que ninguém possa tomar sua coroa. O apóstolo João, quando ele foi arrebatado, ele falou acerca dessa posição. Então Mardoqueu, mesmo com a posição que ele tinha feito para o rei, mesmo com a sua exposição, ele ficou de lado. Aí então a gente viu aqui um texto que diz assim: enquanto isso, nada mudou. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. O texto não informa. Só que você pode fazer uma análise comigo. Eu sei que faz parte da sua dominical. Eu queria um dia, se o Senhor nos conceder, eu vou fazer vídeo ao vivo, mas tem que ter uma multidão de pessoas para poder fazer isso. Enquanto nós estiver aí com bem pouquinho, a gente vai só orando, tá bom? Vamos lá. O que aconteceu aqui? Olha desse lado. Amã era um homem muito rico, né? Aí nós vimos no item 2 que no item 2 que fala acerca de que não foi esclarecido. Tu já imaginou hoje na sociedade que nós estamos vivendo no século 21? Entra uma pessoa hoje para a igreja. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Essa pessoa tem uma posição muito grande e elevada. Disso, olha, isso é o que está matando muito a igreja, é isso aqui, ó. Então, quando ele pega uma posição, quando essa pessoa chega novo na igreja, o homem que tem o olho gordo, ele pega essa pessoa e ele contamina a igreja. É isso que acontece. Tem gente que fica até com raiva de eu falar a verdade, mas eu vou fazer o quê? Eu estou estudando a Bíblia, o estudo bíblico. Ele então, devido à sua posição, eu coloco assim, a sua posição como homem rico, ele foi esquecer o Mardoqueu, a posição dele, e coloca Amã. É isso que acontece hoje. Entra um novo membro, ele tem um dízimo muito alto, aí o líder, para não perder esse membro, ele coloca numa posição que ele não tem nem chamado. Ele não tem chamado. E para a gente poder assumir uma posição diante de Deus, nós temos que ter o chamado, não por causa do dinheiro, mas por causa da sua posição espiritual. Eu sei que alguém vai ficar chateado, porque eu estou falando uma coisa real, mas é o que acontece no dia atual, hoje, século 21.
Tem até uma música que eu escutei aí muito boa. Entra um dizimista grande, ele muda até o costume da igreja. Porque se o pastor que tem os olhos apagados, ele fica com medo de perder aquele crente. Ih, o dízimo é muito alto. Vão permanecer ele aqui, ó. Não deixa. Irmão, Jesus, ele vai cobrar. Fique triste com raiva de mim, mas enquanto Deus me permitir aqui no canal Museu do Rei, eu tenho que falar a verdade para você. O dízimo é bíblico, mas as pessoas não sabem aproveitar o que é bíblico. Aí então, eu vejo um louvor de uma irmã aí, de uma senhora aí, que ela fala sobre isso. E é criticada, infelizmente, mas é real. O dinheiro está sufocando a igreja viva do Senhor. Jesus vai vir buscar uma igreja limpa, sem mácula, mas quem está contaminado pelo dinheiro não vai entrar no reino de Deus, porque o próprio Jesus falou que nós não podemos amar a dois senhores, ou amamos a um ou amamos a outro. Louvado seja o Senhor. Mas eu estou falando, é o que nós estamos estudando. Vamos lá embora aqui para a gente não ocupar muito tempo. Eu falei aqui no item 2, né? O tópico 2, sobre Mardoqueu, nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho, entendeu? Então, ele ficou esquecido e botou Amã para poder ser o grande homem lá. Vamos lá. Evitando frustração. O item 3, tópico 2. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Aleluia. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esther levasse a informação. Esther 2:22. Leia aí, você que está sem a revista na Bíblia. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes. Não se abalando emocionalmente, a Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambiciosamente, ambicionando coisas altas. Hebreus 13:5 e Romanos 12:16. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para nosso progresso. Louvado seja o Senhor. Você está entendendo, amado, como é que é a situação? Mardoqueu com toda a sua fieldade ao rei, mas ele ficou na posição que ele era. Mardoqueu podia até questionar: por que eu defendi o rei, eu tirei lá, fui honesto com o rei, mas ele não questionou nada. Ele colocou como servo fiel e correto diante dos seus princípios em que ele aprendeu. Ele permaneceu, ele não olhou para a posição. Eu estou falando aqui e posso encontrar pessoas aqui em que estão numa posição assim. Eu fiz tanta coisa, mas o pastor não me viu. Eu fiz tanta coisa útil, mas eu não fui olhado por ninguém. Eu tenho que falar um pouquinho rápido aqui. Eu estava no grupo das irmãs
Eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus. Fui tão correta lá, mas fulano que foi exaltada. Com Mardoqueu, não foi o contrário. Talvez vai encontrar uma jovem, puxa, mas eu fui tão, trabalhei tanto, fiz tanta coisa, mas eu fui esquecida. Amado, quando a mãe, ela pode até deixar o seu filho, mas o Senhor, ele acolhe diante da sua potente mão. Quando eu entro no campo espiritual e eu sinto o Espírito de Deus trabalhando, eu me alegro. Então posso encontrar pessoas que estão nessa situação, talvez pensando até em parar, desanimar, porque não está sendo observada ou observado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Olhe para o alto, de onde me virá o socorro, o salmista falou assim. Que Deus te abençoe a sua vida e você possa se posicionar como Mardoqueu com humildade, simplicidade e correção diante do trono da graça, porque você pode ser elevada ou elevado pela sua humildade e simplicidade. Não olha para as coisas carnais, mas olha para as coisas espirituais que vem de cima. O sinóptico 2 diz assim: enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, aleluia, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Tá vendo, amado? Como é que é a situação? Se Mardoqueu olhasse para esse lado, nós não estávamos aprendendo tanta coisa hoje. Mas Mardoqueu, ele olhou para o alto. Ele olhou pela sua seriedade e sinceridade. Que nós possamos ser resistentes, igual o estudo está fazendo hoje. Amém? Vamos lá para o tópico 3 para terminar o estudo. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Reverenciado, o item 1 diz assim: reverenciando por todos. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu, é o que eu falei lá no início, lá, tá, amado? Lá no início eu falei sobre isso. Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava. Esther 3:2. Há distintas opiniões quanto ao motivo que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia, aí o camarada quer fazer uma propaganda aqui, que eu vou sair fora aqui. De acordo com a Bíblia pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã, por lealdade a Deus. Amém? Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adorar a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Daniel 3:1-12. O rei deu uma autoridade muito grande a Amã.
as pessoas tinham que se curvarem diante dele. Mas Mardoqueu, ele se colocou, se posicionou, e ele falou assim: não vou me curvar diante de Amã. Os judeus não faziam isso. Ele se curvava diante do Senhor. É por isso que nós lemos aqui Daniel 3, 1, 12. Você vai ver aí, é que eu não tenho tempo de explicar, mas você vai ver que esses homens não se curvavam diante daquilo que o homem falava. Não que eles estivessem obedecendo, mas estivessem obedecendo às leis do Senhor. Então Mardoqueu, mesmo com a posição que Amã tinha, ele não se curvou diante daquela história que todo mundo se curvava diante dele. Isso aí entristeceu, aborreceu Amã de uma forma que começou a perseguir mais e mais. A gente lembra lá no início do estudo, que o povo ali não gostava do povo de Israel. Então o que acontecia? Vamos lá, não posso falar muito tempo. Vamos lá. A condição do judeu. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia, é o item 2 já, tá? Tópico 3. Não havia mesmo um motivo religioso. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe pressionarem, algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero. Sua única resposta, louvado seja o Senhor, foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Apagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensível a todos os judeus, quais planejou destruir por completo. Esté 3, 4, 6. Se você não tem a revista, por favor, pegue a Bíblia e lê, para você entender a escola dominical. Esté 3, 4, 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Entendeu, amado? Como é que é a situação? Quando Amã ele viu que o povo não se postava diante dele, ele começou a sentir tanto ódio, tanta ira, que ele planejou para acabar não só com Mardoqueu, mas com todos os judeus. Você vai entender que Esther, ela obedeceu às ordens de Mardoqueu, e ela, sabendo que ia haver muitas coisas ali na província, ela não se declarou que era judia. Ela preservou o ensinamento que ela aprendeu com Mardoqueu. Porque Deus ia usar, a gente vai estudar, se Deus nos permitir, nós vamos entender o motivo disso aqui. Vamos chegar lá, para depois você entender lá na frente. O item 3, eu vou acabar já, tá? O item 3. Inimizade inimizades intergeracionais. Eita, meu Deus! Intergeracionais. Tive até para soletrando, para não quebrar a língua. Além de se sentir ferido em seu orgulho, olha só, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracionais. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Apágue.
o rei amalequita mostra morto por Samuel. E aí na Bíblia, 1 Samuel 15, 32, 33, você vai entender. Eu estou lendo o item todo, amado, para fazer as pessoas entenderem. Se fosse na igreja, eu não ia ler isso tudo, por isso não precisava. Eu tinha 2 horas, né? Podia até ser melhor, mas vamos lá. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os sequimitas por causa do ultrajes feito a Diná, filha de Leia. Gênesis 34, 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, alimentado e repetido ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em Siló, brasileiros são conhecidas a história de perpetuação de violência por disputa econômica, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda a inimizade e porfia. A vingança não nos pertence como filhos de Deus. Devemos perdoar e buscar a paz. Você vai encontrar em Mateus 5, 9, Romanos 12, 18 e 21 e Hebreus 12, 14. Então, amado, a gente vê aqui que o item 3, além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Então, amado, devido a ele tomar uma posição, ele se orgulhou tanto que ele quis matar todos os judeus. O adversário de nossa alma, ele procura sempre uma brecha para poder derrotar a igreja do Senhor. Mas nós, como igreja, que somos remanescentes na face da terra, nós temos um Deus soberano, em que está pronto para nos guardar e nos proteger. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, ainda que o nosso inimigo ele se levanta, mas Deus ele manda um anjo e joga por terra. Talvez esse vídeo de hoje, a escola dominical, ela possa ficar somente você. Você vai ler um pouquinho, vai largar, não sei. Deus é que sabe. Mas Deus está orientando a gente para viver uma vida correta diante dele. Ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar o povo. E se nós estivermos na posição em que Mardoqueu ensinou e foi correto, resistindo aos dias maus, se nós pudermos fazer isso, Deus se alegra. Vamos lá para a conclusão e encerramento em nome de Jesus. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual. Olha, veja bem, eu tenho que retornar aqui para você entender. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Glória seja dada ao Senhor. Colossenses 1:9, o apóstolo Paulo escreveu. E Jeremias 17:5. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos. Amém? Não pode acontecer. Vou desconfiar de tudo e de todo. Não. Também não podemos deixar de ser prudente
e ignorar a malignidade do coração humano. Pega a Bíblia, você que não tem a revista, Mateus 10, 16 e 15 a 9. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Efésios 6, 11, 16 e Romanos 13, 12. Então, amado, espero que esse estudo de hoje, ele possa, a nossa vida espiritual, ela possa ter um crescimento. Já estamos encerrando o vídeo. Não dá para fazer por menos. Tudo que eu fiz aqui foi para a glória do Senhor. Então nós, como servos de Deus, nós procuramos resistir o nosso adversário. Ele vai sempre procurar aparar a mim e a você como igreja. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele dá uma orientação para aquela igreja que a nossa briga não é carnal, a nossa luta é espiritual. No mundo espiritual, há uma batalha muito grande para derrotar o crente que estuda a palavra de Deus, para derrotar o crente que ora, o crente que busca a Deus com seriedade. Então ele vai sempre procurar. Mas vamos fazer como a Bíblia Sagrada nos ensina. A nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a potestade. Que Deus possa abençoar. Não deu fazer por menos a escola dominical. Eu tive que fazer da maneira que o Espírito Santo colocou. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo estudo, eu peço a você que faz parte do corpo de Cristo, que você ora pela minha vida, porque eu estou orando por você. Que Deus possa abençoar e que esse estudo de hoje possa ser um estudo para elevar a nossa vida espiritual. Eu sempre falo aqui que a escola dominical é um seminário. Você possa, se você quiser entrar nesse seminário a partir de hoje, dessa escola dominical, entra conosco. Mesmo se você não quiser se inscrever, não tem problema não, mas eu tenho pessoas aqui que não são evangélicos, mas eles gostam da escola dominical. Eles gostam da palavra de Deus. Eles gostam de mim e eles mandam mensagem para mim, né? Eu não conheço eles, mas eles mandam. Agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe e que você possa se sentir no seu coração. Coloca seu like no vídeo. Eu não falei no início. Coloca o seu like. Se o Espírito Santo chamar você para se inscrever no canal, você se inscreve. Só se Deus chamar. Se Deus não chamar também, seja ouvinte. Mas não saia do canal. Inscrito ou não inscrito, tem pouco inscrito. Eu louvo a Deus, eu vou já encerrar. Tem uma pessoa, quando eu publico o vídeo, não sei quem é essa pessoa, se eu soubesse, eu ia dar um abraço assim, muito apertado, não sei quem é, mas quando o vídeo está pronto para ouvir, para ver, logo uma pessoa entra, uma pessoa só, e eu louvo a Deus por essa pessoa, ela vai ver esse vídeo. Um abraço no seu coração, que Deus possa abençoar a todos, que a nossa alegria não seja uma alegria passageira, mas seja uma alegria até a vinda do Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom final de semana, um domingo abençoado. Eu não costumo ir na escola dominical, mas você possa estar na escola dominical.
assistindo a palavra de Deus, porque eu estou em casa, mas também eu estou ligado no Senhor, fazendo as coisas do Senhor, ajudando a minha esposa, que eu também tenho que estar com a minha esposa. A minha esposa é uma princesa, uma pessoa que está sempre junto, me ajudando. Se não fosse ela, talvez, primeiro Deus, depois ela, eu nem estaria aqui. Não estaria aqui. Porque foi ela que me deu condição. Quando eu estava à beira da morte, ela estava junto comigo. Então eu tenho que valorizar muito a ela. É a minha princesa, é a minha esposa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, Pai, muito obrigado. Já tem uma hora, Deus, de estudo bíblico, mas eu creio que quem gosta da palavra vai permanecer do início ao fim do vídeo. Abençoa cada um que vai estar dando audiência no vídeo, na palavra. Aquele que vai passar direto, não vai nem assistir, eu louvo a Deus que tu possa abençoar essa pessoa também. E dá para um dia abençoado para todas as pessoas que vão estar conosco nessa live. Abençoa cada um e derrama tuas bênçãos. Abençoa as famílias, as crianças, os jovens, os adultos, todas as pessoas na paz da terra. Dá vitória, meu Deus. Eu te oro e te entrego esse povo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que você diga comigo, aonde estiver, ou de manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Que tu diga amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.